Seguinte, uma lista de spoilers está circulando aí pela internet dizendo sobre os próximos episódios de The Walking Dead dessa segunda parte. Ninguém sabe se é verdade ou não, eu vou dar minha opinião aqui e contar tudo cola nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje estou de volta pra trazer pra vocês sim mais um vídeo de possíveis vazamentos sobre a última temporada de The Walking Dead. Dessa vez vamos falar de uma possível lista de spoilers que tá circulando na internet. Pelo menos uns 10 inscritos aí me mandaram por direct. Me falaram também que tem canais em espanhol lá que estão falando sobre esses spoilers, dizendo que são vazamentos confirmados. E eu vou avaliar a situação com base em tudo que eu já vi de gravações. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal pra você não perder nada. Seguinte, né? Vamos começar com isso aqui. Antes de tudo, eu preciso falar que essa lista de possíveis spoilers diz sobre os episódios do 11 ao 16. Sim, não tem possíveis spoilers do 9 e 10. Então vamos começar aqui direto com algumas coisas que aconteceriam no episódio 11. Tudo começa falando que em Alexandria, pequenos grupos são formados para irem para Commonwealth. Sim, o primeiro grupo incluiria Rosita, Coco, Judith, Gabriel, Eugene e Princesa. Todos esses aparentemente sairiam de Alexandria junto com a primeira tropa, o que indica provavelmente então que Eugene e Princesa vão vir junto com essa tropa, pra poder buscar o pessoal. Vamos parar por aí então, né? Tendo em vista que não temos nada de informação sobre os episódios 9 e 10, partindo do ponto de que no 11 os personagens já decidiriam quem que vai pra nova comunidade, então talvez seguiria aquela linha que a gente tem imaginado. No 9 resolve toda a questão dos Reapers, finaliza tudo da base deles lá, e do 9 pro 10, ou talvez no 10 mesmo, os soldados chegam, né? Os soldados de Commonwealth chegam em Alexandria. E aí desse 11 já deve estar falando depois que eles chegam, e aí já tá decidindo quem que vai. Seguindo isso, é dito que enquanto isso, o Lance lá de Commonwealth segue pra Alexandria pra encontrar com o pessoal. Vamos lá, primeiro ponto estranho, né? O que a gente tava imaginando é que quando os soldados de Commonwealth chegarem em Alexandria pela primeira vez, pra buscar o pessoal pela primeira vez, eles já chegariam com o Lance e o Eugene junto. Então o que esses spoilers estão dizendo aí é que primeiramente chegariam os soldados, junto com Eugene e Princesa, conversariam ali, levariam o pessoal e depois viria o Lance. Só que isso tudo no mesmo episódio, às vezes o Lance chega uns minutos depois, tem essa possibilidade também. É dito que quando o Lance chega em Alexandria, Aaron e Daryl vão levar ele pra dar um tour na comunidade e também um tour em Oceanside. Não é mostrado esse tour em Oceanside, é só dito em algum momento, em alguma cena, falam que levaram ele pra lá, e também é dado a entender de forma confirmada, só que sem mostrar, que Luke, Scott e Diane estão lá em Oceanside. Personagens que estão meio desaparecidos, então seria essa a resposta. Finalmente teria um retorno então de Oceanside, uma explicação de onde estão aquelas mulheres depois do ataque dos sussurradores, seria essa questão. Assim, o Daryl e o Aaron fazer um tour com o Lance também faria algum sentido, só que com uma grande desconfiança, eu acho. Mas também faria sentido não mostrarem Oceanside, só falarem que levaram ele lá, sei lá, passou um tempo, corta a cena. The Walking Dead é cheio dessas coisas. Falar que aconteceu, mas sem mostrar. Então assim, por enquanto tá fazendo até que algum sentido. Como último trecho de possíveis spoilers pra esse episódio 11, é dito que em Commonwealth, Rosita já tá lá, né, que foi da primeira leva de pessoas que foi. A partir disso, ela consegue um emprego como soldado. Mais uma coisinha aí que faria até que algum sentido, porque a gente viu em gravações a atriz da Rosita com armadura de soldado de Commonwealth. Enfim, vamos continuar pros possíveis spoilers então do episódio 12 agora. Ali já começa com uma lista gigantesca de personagens que permanecem em Alexandria nesse momento. São eles: Daryl, Carol, Negan, Maggie, Herschel Jr., Lydia, Aaron, Grace, Jerry, Nebula, mulher do Jerry, Magna, Kelly, Connie e outros. É descrito que eles permanecem lá enquanto o Lance fala sobre o seu passado. Então ele ainda vai estar lá em Alexandria conversando com as pessoas. Assim, de cara já tem uma certa inconsistência, porque como foi visto em gravações um tempo atrás, Daryl, por exemplo, já estava gravando nos cenários de Commonwealth, só que já eram gravações ali dos episódios 14 e 15, então talvez depois ele iria. E outra coisa, eu também vi gravações depois, eu vi os atores gravando cenas pra Commonwealth e lá tinham Kelly e Connie. Aí tá falando que eles ficam em Alexandria ainda no episódio 12. Só que as gravações que eu vi era do episódio 15. Então ainda faz algum sentido. Vamos continuar. Nos possíveis spoilers é falado que em Commonwealth, Yumiko é obrigada a defender o filho de Pamela Milton, o Sebastian. Aparentemente, nesse ponto da história, ele teria cometido um crime lá na comunidade. De acordo com o que é falado no texto, o Sebastian realmente cometeu esse crime. Então, tipo, não teria muito o que defender, mas a Yumiko é obrigada a defender
defender ele mesmo não tendo muita forma. Então bem uma pegada Michonne dos quadrinhos, isso aí até que faz algum sentido. Só que lembrando, esse tipo de coisa, a pessoa pode ter pegado o que tem nos quadrinhos, colocado por aí e falado que é verdade. Então assim, não tem como confirmar nada, só tá fazendo algum sentido. Terminam aí os possíveis spoilers do episódio 12 e vamos pros do 13. Nesse já começamos com uma longa lista de novo, só que essa longa lista é de personagens que vão pra Commonwealth nesse momento. É dito que Daryl, Carol, Negan, Maggie, Herschel Jr., Lydia, Aaron, Grace, Magna, Connie e Kelly são levados pra Commonwealth. Assim, então pronto, já seria de acordo com as gravações, Daryl, Connie e Kelly já estariam lá. Agora os outros ali, Maggie, Negan, Magna e alguns outros aí, a gente não viu por gravações. Mas também tem possibilidade deles estarem lá, porque uma grande parte também das gravações de Commonwealth acontecem dentro dos estúdios, sem ninguém saber, e também não foi confirmado eles do lado de fora gravando. E assim, desse episódio 13, não é expressado muito o que tem de grande acontecimento. É falado esses personagens que vão e os personagens que ficam em Alexandria. E aí que tá uma questão. É dito que Alden, Jerry, Nebula e outros permanecem em Alexandria. O Alden tá desaparecido no atual momento, a gente não sabe nenhuma informação, ninguém viu o ator gravando também até hoje, depois do episódio 3 eu falo, né? Pode ter gravado de uma forma escondida sem a gente saber, isso é perfeitamente possível, assim como a atriz da Connie gravou o retorno dela e ninguém sabia. Então assim, em algum episódio anterior, o Alden teria voltado. Lembrando que a gente não falou nada de possível spoiler do episódio 9 e 10, pode ser que nesses dois episódios abordariam o retorno dele, mas lembrando, não são spoilers confirmados, então não tem como a gente saber muito, fica essa inconsistênciazinha aí sem a gente ter muita certeza. E também fica a questão a gente não saber o que é o ponto principal do episódio 13, só fala dos personagens que vão e os que ficam. Vamos pro episódio 14 agora. Ali já começa com o foco nas pessoas que estão em Commonwealth. É dito que as crianças, Judith, Herschel Jr. e Grace, são matriculados na escola de Commonwealth, ou seja, para começarem a estudar, uma vida atípica. Essa informação não tem como avaliar muito, porque se for verdade, realmente podem ter gravado isso dentro do estúdio. Se for mentira, a pessoa inventou do nada, mas também não tem como desmascarar. Mas vamos seguir. É falado que os sobreviventes tentam se adaptar em Commonwealth, né? Enquanto isso, os outros que foram para lá, aquela quantidade grande. E como foco principal, temos o Ezequiel iniciando seu tratamento do câncer, da doença dele. E nada mais do que isso também sobre esse episódio, é só alguns pontos. Assim, faz algum sentido também, não tem como eu falar que é mentira, até porque uma gravação que eu vi, que se refere ali talvez ao episódio 15 ou 16, tem uma cena que seria dentro de Commonwealth que envolveria possivelmente uma cirurgia no Ezequiel. E outra coisa é que o Ezequiel indo pra Commonwealth era a esperança que a gente tinha dele iniciar esse tratamento, então uma questão importante que pode ser que aconteça. É isso que é falado do episódio 14, vamos seguir pro 15 agora, que seria o penúltimo episódio da segunda parte. Então vamos lá, começam dizendo que lá em Commonwealth, Maggie e Pamela Milton têm uma conversa pela primeira vez, e nessa conversa seus ideais são discutidos, ou seja, bem aquela vibe de que Maggie é que vai assumir o posto, né, de falar com a líder e essas questões. Mais um ponto que não tem como eu falar que é verdade, também não tem como eu falar que é mentira, porque é o tipo de cena que seria gravado mesmo dentro dos estúdios, então esse negócio fica no ar, é bem possível com base na adaptação dos quadrinhos. Vamos continuar. É dito que enquanto isso, o Daryl se esforça para entender os residentes, as pessoas que moram lá no Império, em Commonwealth, justamente porque eles se comportam assim como os alexandrinos, né? As pessoas de Alexandria, quando o grupo chegou lá, e elas eram bem acomodadas, não tinham muito o que fazer contra o apocalipse, nunca viveram lá fora, só vivem atrás de muros, então se um dia cair tudo, eles se lascam. Aparentemente o Daryl vai ter um choque de realidade, ver várias pessoas vivendo normal, sem ao menos saber lutar contra zumbis. Essa é a questão. Isso é uma coisa que eu tinha teorizado aqui também, é perfeitamente possível, porque o Daryl é um personagem do mato, é um personagem que é acostumado com o apocalipse, e é um personagem que é a cara dele de não conformar com a situação de pessoas vivendo normal, assim. Então é bem a cara dele, só que também, sobre esse episódio não é falado muito. Dá pra ter uma ideia que esse episódio mostra muito de Commonwealth. Então aquelas cenas que eu vi sendo gravadas, que mostram Eugene, Rosita, mostra Kelly, mostra Connie e tudo mais, encaixariam nesse negócio, faria até que algum sentido. Também é mais um episódio, é mais uma sequência de informações que não tem como eu falar que é mentira, não tem nada ali de muita inconsistência. E também vale ressaltar que todos esses episódios dessa lista aí até o 16, que
seriam os possíveis spoilers, tudo já foi gravado, então é perfeitamente possível de alguém ter informação. Só não posso confirmar se é verdade. Mas enfim, vamos seguir para os possíveis spoilers do que seria o Mid-Season Finale. O segundo Mid-Season Finale da temporada, o episódio 16. Então esse episódio tem que ter um grande acontecimento. E o que essa lista fala é o seguinte: é dito que um escândalo ocorre lá em Commonwealth, quando alguém libera anonimamente relatórios de corrupção de Pamela Milton, a líder da comunidade. Enquanto isso, Mercer e Sebastian discutem. Os moradores do Império escolhem um lado. É isso que é falado, possivelmente o que deve acontecer no episódio 16. Óbvio que, mesmo isso sendo verdade, teria outras coisas para acontecer, mas esse seria o ponto principal. E o que eu quero dizer é que faz algum sentido também, porque com base nos quadrinhos, a questão política, a questão de abuso de poder, de fazer algumas coisas erradas, vai ser bem abordado em The Walking Dead. Vamos começar a conhecer o lado mais sombrio de Pamela Milton. Moradores do Império escolherem um lado é o que acontece nos quadrinhos, só que lá é o lado da Pamela e o lado do Rick. Não sei o lado de quem que seria esse outro sem ser o da Pamela. É dito que o Mercer vai discutir com o Sebastian, então talvez o Mercer pode romper já com a líder. E assim, mais coisas que podem sim ter sido gravadas nos estúdios, até que recentemente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, porque recentemente que finalizaram, né, o episódio 16, e eu acho que para um final dessa segunda parte ia dividir opiniões. Algumas pessoas iam ficar empolgadas, dependendo de quem for bater de frente da Pamela Milton, porque aí ia gerar aquela ansiedade, tipo, se for a Meg a pessoa que vai bater de frente com ela nesse escândalo de corrupção, aí já vai ficar a preocupação de que a Meg pode morrer mesmo, igual o Rick nos quadrinhos. E várias outras coisas vão estar se desenrolando na história que não são ditas aí. Como também existe a possibilidade disso ser tudo mentira e não acontecer nada disso. Eu tô deixando bem claro. Enfim, esses são os possíveis spoilers, destacando mais uma vez. Não tem como eu confirmar nada, eu vim aqui avaliar. Disseram que a origem talvez seria do grupo lá de spoilers We Are The Walking Dead Fans, mas eu não achei nada lá. Eu só achei pessoas falando sobre isso no Twitter, achei pessoas falando sobre isso no Reddit e nada mais do que isso. Então fica no ar. Minha opinião é que vale a pena esperar pra tentar acreditar em alguma coisa assim ou não. Então, enfim, coloca nos comentários sua opinião, clica nesse like, vai me ajudar muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada, compartilha com os amigos que essa semana tem gravações de The Walking Dead e eu vou estar lá, quem sabe a gente descobre um spoiler desse de verdade. E no mais, então, é isso aí, né? Um abraço, fui!